E eu vou começar hoje, então, a minha parte ficou do capítulo 8 até o capítulo 14 de Atos. E aí eu quero passar aquilo que eu enxerguei nesses capítulos, porque todo o livro de Atos está ensinando sobre a história da igreja. Todo o livro de Atos nos mostra o porquê que nós demos esse tema para a nossa temporada, que nós queremos dizer que nós, a Igreja do Senhor Jesus, hoje estamos ou podemos viver e continuar a história da igreja. É o próximo capítulo de Atos. Então é claro que nós com isso não queremos dizer que nós somos habilitados, a PIB de Araçatuba, a colocar a nossa história nas escrituras sagradas. Não é isso que a gente quer dizer. É só uma simbologia que nós estamos mostrando que nós podemos continuar essa história da igreja de Jesus Cristo. Porque se lá atrás o Senhor da igreja era Jesus Cristo e atuava através do Espírito Santo, hoje é a mesma coisa. O Senhor dessa igreja é Jesus Cristo, amém? E quem atua nessa igreja é o Espírito Santo. Então, se você crê nisso, fala um amém, por favor. Eu estou tentando. Fala um aleluia, igual o pastor Marcelo, né? Dá um espirro pelo menos. Fala um glória a Deus sem querer aí. Mas ajuda, tá, gente? Vamos lá. Vamos participar. Nós estamos na história da igreja. E o que eu reparei nesses versos que eu pude estudar, do capítulo 8 até o capítulo 14, eu estava orando esses dias para Deus colocar no meu coração o que esses capítulos mais chamavam a atenção, para eu poder estar trazendo para vocês. E aquilo que me chamou a atenção do capítulo 8 ao 14 foram algumas manifestações, todas sim especiais, do Espírito Santo de Deus através das pessoas, através da igreja. Algumas manifestações assim sobrenaturais. E muitas vezes nós buscamos essas manifestações, e isso não é errado, e é alguma coisa assim que nos dá um renovo, que nos dá uma alegria, que a gente quando vê, fala, nossa, realmente Deus está nisso, Deus está nesse lugar, e isso nos dá um novo ânimo. E nesses capítulos eu pude ver várias dessas manifestações. Nós vemos ali um anjo tirando Pedro da prisão, nós vemos a conversão de Saulo, que foi algo sobrenatural, nós vemos o começo da ação dos discípulos ali, logo no começo da igreja, que fala que os sinais e as maravilhas eram... tem um outro verso na Bíblia que fala que não dá nem para dizer o tanto de sinais e maravilhas que aconteceu mesmo na época, porque a Bíblia pode contar alguns só deles, não conseguiu relatar todos, e fala que os discípulos no começo ali da igreja, eles saíram cheios do Espírito Santo, e os sinais e maravilhas eram assim, de balde, a rodo, que aconteciam. E isso foi uma das coisas que eu observei nesses capítulos. E é por isso que o tema dessa noite, e eu quero que você esteja junto comigo nisso, porque eu tenho entendido, através desses capítulos, que nós podemos ver aí uma ação tão sobrenatural do Senhor nesses capítulos. E o tema que eu quis trazer para nós hoje é que para a igreja do Senhor Jesus, para você, jovens, igreja, o tema é: nada pode nos parar. Nada pode te parar. Nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Eu falei 3 vezes, eu vou falar a 4ª, tá? Nada pode parar você, jovem. Você está aqui por um propósito maior. Nada, nem ninguém pode travar você. Desde que você esteja buscando, esteja cheio do Espírito Santo de Deus, não existe nada que pode te parar. Não existe inimigo, não existe demônio, não existe pessoa, não exista nada, não exista problema que possa parar a ação da igreja aqui na terra. E você precisa confiar nisso. Você precisa tomar posse, porque às vezes parece algo tão fácil, mas o que falta é para nós crentes, não só crer, porque crer muitas vezes nós até cremos, mas é tomar posse daquilo que o Senhor nos dá, tomar posse das vitórias que o Senhor tem dado para as nossas vidas, e tomar posse dessa vitória, porque muitas vezes nós caímos nos enganos de Satanás, caímos nos pecados, porque nós damos brecha.
E o que é dar brecha? É não tomar posse das verdades que o Senhor Jesus tem para a sua vida. E uma das verdades é essa: nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. E foi isso que eu observei nesses capítulos. Nada parava a igreja do Senhor. Nada parava. Eles iam assim, que não tinha nada, e tinha muitas tentativas, e o inimigo se levantava de várias maneiras. Nós vamos ver algumas coisas aqui, mas nada parou a igreja do Senhor. E a pergunta é: se não parou lá, por que vai parar hoje? Porque nós não tomamos posse dessa vitória, desse poder, dessa autoridade que o Senhor nos dá, e não avançamos como igreja. Vamos ver um pouquinho? Quero dar, dentro disso, eu que trouxe aqui, vocês puderam observar para o Luquinhas, na hora que ele estava falando do save, aquele saquinho de bala, porque hoje eu vi a igreja de Jesus avançando. Eu estava andando aqui, e eu dei uma passada aqui no Bela Vista pela manhã, chegou na volta, estava esse pessoal de outra igreja, não tinha valor. Você dava que seja 5, 10 centavos, eles te davam uma balinha, mas era para ajudar o acampamento deles. E aí eu ando mais um pouco, chego aqui, aí tem outro pessoal também pedindo. Aí eu ando mais um pouco, tinha lá no centro uma faixa falando Deus nos ama, de outra igreja. E aí eu chego na nossa igreja, o nosso pessoal saindo para evangelizar. Então hoje foi um dia que a gente abalou a estrutura do inferno, amém? E que continue sendo assim. Não pode ser só num dia programado, nós temos que ter esse hábito. E gente, eu estou falando isso para mim, como que eu aprendi lendo esses textos aqui, essa mensagem é para mim. Vamos lá, vou chegar onde eu quero dizer. Eu quero dar um pano de fundo. Eu falei aqui de experiências marcantes que eu vi nesses capítulos de Atos. Então, para você entender um pouco melhor, os primeiros capítulos que o ministro Lucas falou semana passada, começa com o capítulo 1, a ascensão de Jesus. E aí os discípulos vão lá e escolhem mais um discípulo para ficar no lugar de Judas, que tinha se suicidado. Aí no capítulo 2 eles estavam orando, buscando, aí vem a descida do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa, o Pentecostes acontece, e aí a ação da igreja se dá com doações, com uma unidade tremenda. Isso é final do capítulo 2, de repente no capítulo 3 começa a pregação, e aí vem 5.000 pessoas se convertendo assim de uma só vez, e aí depois continua falando começa as lutas, né, nas pregações dos apóstolos. E aí lá no capítulo 4, no final, fala de novo da unidade, que eles repartiam tudo o que eles tinham. Alguém aqui tem algum terreno? Levanta a mão. Terreno, um ou outro aí levantou. Então você que tem terreno, o que a Bíblia fala nessa parte? Fala que quem tinha terreno, vendia e dava para o outro poder pagar o save. Porque era isso que falava, eles davam para quem precisava. Então hoje, de repente, vocês que levantaram a mão tinham que vender para ajudar os outros a pagar o save aí. Mas era isso que acontecia porque a unidade era muito grande. Eles não tinham por que ficar segurando nada para eles. E aí no capítulo 5, teve alguém que quis dar uma engambelada em Deus. E aí Ananias e Safira, né, o casal, morreram. Porque quiseram mentir. E aí era tão forte. Gente, pensa numa unidade. Para alguém morrer porque reteve o dinheiro que estava todo mundo doando, olha só a unidade que a igreja tinha. Graças a Deus eu tenho começado a ver isso aqui na PIB de Araçatuba. E eu tenho orado já há algum tempo para que nós possamos mesmo entender esse DNA da igreja primitiva e viver isso nos nossos dias de hoje. E graças a Deus eu tenho visto que tem a sombra de algumas coisas já acontecendo na nossa igreja, nesse sentido, né, de doações e tal, e está sendo algo tremendo, que continue sendo assim. Então aproveita, deixa aí, já falamos do save agora há pouco, exerça a sua compaixão. Você que pode mais, ajuda quem pode menos, amém? Então vamos lá, e depois continua, e aí entra já na história do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, né? Que morreu falando do amor de Cristo, foi algo também tremendo, lindo, é lindo, mesmo ele morrendo foi lindo, porque ele foi para o céu e ele viu a Jesus. Então esse tipo de morte vale a pena, amém? Amém. E aí então acaba os 7 primeiros capítulos e entra agora no 8, e entrando no capítulo 8, começa com uma dispersão da igreja. Na nossa segunda vigília do Save, que nós fizemos aqui, o ministro Diego estava responsável, ele fez uma analogia muito interessante
desse primeiro versículo do capítulo 8, porque ele falou que Atos 8:1 é o contrário de 1:8, certo? Então não é o contrário só no número. O que ele quis dizer? Atos 1:8 fala para a gente, ensinando a missão da igreja, que é para ir pregar o evangelho a toda criatura, né? E Atos 8:1, como as pessoas não obedeceram e não entenderam aquilo que Jesus quis dizer, aquilo que Deus falou, Deus permitiu uma perseguição para que houvesse uma dispersão. E ali no começo do capítulo 8, eles foram dispersos ali de Jerusalém, porque eles achavam que devia ficar por ali, que a mensagem devia ser pregada só ali em Jerusalém, só para os judeus. De repente Deus vai lá e permite uma perseguição e aí saiu todo mundo. E aí mostra já o diácono, não o apóstolo, mas o diácono Filipe, fazendo já grandes sinais e maravilhas já em Samaria, que não era ali em Jerusalém. E ele fazendo grandes coisas ali naquele local. Era coisa tão grandiosa que ele pregou a palavra e no que ele batizou uma pessoa, ele simplesmente sumiu de um lugar e apareceu em outro. Alguém já conhecia essa parte da Bíblia? Sim. Então, é algo assim que... Por isso que eu estou querendo dizer aqui, que o que me chamou nesses capítulos a atenção foi esses sinais, essas maravilhas, tantas coisas que aconteceram nesse livro de Atos. De repente nós vamos para o capítulo 9, e aí tem a conversão de Saulo, que é o famoso Paulo. Gente, quem foi Paulo? No versículo 16 desse mesmo capítulo, Deus fala para outro Ananias, que ia orar e impor as mãos sobre ele, fala assim, que eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo meu nome. Olha só. E a gente conhecendo ali a Bíblia, sabe o quanto que Paulo realmente sofreu pelo nome de Jesus. E aí no capítulo 10, mostra a história de Cornélio e Pedro tendo uma visão, Jesus falando de uma forma muito mais clara para Pedro e depois no 11 para os outros apóstolos, que a mensagem realmente não era só para os judeus, era para levar a mensagem para todo mundo, que eles ainda não estavam entendendo. E era para ir, ou seja, para os gentios, para aqueles que não eram judeus. E aí ensinou isso no 10, no 11, ensinou os outros apóstolos, e aí mais milagres no 12, quando Pedro estava na prisão e a igreja orou, e pela oração da igreja, um anjo foi lá e libertou Pedro, algo tremendo. Imagina isso, gente. Imagina aí, você consegue imaginar, você estando preso, de repente vem um anjo, e ele achou que nem era verdade, ele achou que era uma visão. A hora que ele viu, ele estava fora. O anjo tirou ele da prisão, pela oração da igreja. E a partir do 13 e 14 já começam as viagens de Paulo e muitas outras coisas acontecendo. Então, esse é o pano de fundo de Atos, para vocês entenderem como que coisas sobrenaturais e maravilhosas aconteceram no começo da igreja. E isso me chamou muita atenção. E a gente precisa pensar como que a gente pode, de alguma maneira, trazer isso para hoje, para a nossa realidade. Nós somos a mesma igreja, amém? Nós somos a mesma igreja, a igreja do Senhor Jesus. E isso tem que incomodar a gente. Eu creio que se o Espírito Santo está conosco, quem poderá nos parar? Se a palavra ensina que a força está na juventude, o que somos realmente capazes de fazer? Eu estou falando de igreja, mas aí eu falei que a igreja é capaz de fazer a mesma coisa do que aconteceu lá atrás, e aí ao mesmo tempo a Bíblia fala que a força da igreja está na juventude. Então, jovens, o que vocês são capazes de fazer? Comece a pensar um pouco nisso. E essa capacidade é através do Espírito Santo de Deus, não é para gerar orgulho no coração de ninguém, mas é para poder tomar posse daquilo que você tem, daquilo que eu tenho. Você, jovem, você é a força da igreja, você tem como orar e realizar, sim, maravilhas, milagres na sua vida, no seu convívio, na sua célula. Eu creio nisso. E é isso, por isso que nós queremos estudar o livro de Atos nesses dias, para preparar o nosso coração para algo tremendo, que eu creio que vai acontecer no nosso save. Tem algo grandioso que Deus tem preparado para a minha vida, para a sua vida, durante esse save. Nós temos orado para que realmente seja um impacto na nossa cidade, para que não seja simplesmente mais um dia, mais um tempo que a gente
saiu, colheu alguns dados e não houve resultado. Mas que sejam dias em que seja muito forte a pregação da palavra e haja realmente um mover sobrenatural do Senhor, e a gente dobre esse espaço aqui de jovens aos sábados, já a partir de fevereiro. Esse é o nosso objetivo. Então esteja em oração, abra o seu coração. Eu quero pensar em algumas coisas nesses capítulos que eu vi, para provar que nada pode nos parar. E uma das coisas, a primeira coisa que eu observei, é que nada pode me parar, nada pode parar você, quando nós somos incansáveis. Quando nós somos incansáveis para o trabalho do Senhor, quando nós somos incansáveis para pregar o Evangelho, para pregar a palavra, não tem nada que pode te parar. Nada vai travar o seu ministério quando você se coloca à disposição do Senhor. Hoje eu não estava na segunda parte do evangelismo, mas eu confesso que isso me incomodou. Por isso que eu digo que essa mensagem, em primeiro lugar, é para mim. Porque na semana passada eu participei da primeira parte do curso do evangelismo e foi dada uma tarefa. Quem estava no curso aqui? Levanta a mão quem estava no curso. Foi dada uma tarefinha. A tarefinha era o quê? Você pegar o material que foi distribuído e falar de Jesus para uma pessoa durante a semana. Porque a gente viu lá que não é difícil, que é fácil. E eu fiquei muito incomodado, muito indignado comigo mesmo, porque a gente vai com os nossos afazeres do dia a dia, e eu fui lembrar, sabe quando? Na sexta-feira, ainda com aquele sentimento, poxa, eu tenho que fazer porque amanhã vai ficar feio, né? Um pastor falar para o outro que não cumpriu a tarefinha de pregar o evangelho para uma pessoa. Só que isso é o que acontece com a gente, tô certo? E a gente vai colocando outras prioridades. Isso me incomodou demais, e aí eu fui lá na sexta-feira e fiz o que tinha que ser feito. Infelizmente, a pessoa que eu abordei não aceitou, mas a semente foi plantada, eu fiz a minha parte. E eu quero lembrar de orar por essa pessoa, porque foi uma pessoa que ela disse assim, que ela não queria aceitar, porque ela viveu 30 anos de evangelho, e ele falou, eu não vou fazer essa oração que você está falando, porque eu sei que isso é muito sério. Olha só, eu sei que isso é muito sério, eu vivi 30 anos no evangelho, só que hoje eu estou afastado. Aí eu tentei dar uma cutucadinha, para ver se era por conta de pessoas, e ele falou, não, é algo muito mais complicado, eu estou, eu esqueci a palavra, mas eu estou chateado, magoado com Deus. E aí tinha outra pessoa perto, eu não consegui alongar muita conversa, mas eu orei pela vida deles, e vou lembrar de continuar orando por ele. Agora, o que você fez? Você que estava lá no curso, que recebeu essa tarefinha, você fez, né? Fez com vontade. Eu confesso que no meu coração o que eu queria, de verdade, depois que passou essa semana, eu me arrependi muito de ter demorado, mas o que eu deveria ter feito? No sábado passado, acabou o curso, incentivou a fazer, eu já saio de lá louco e já saio pregando, e não vou falar para uma, eu vou falar para um monte. E eu vou ler alguns versículos aqui que prova como que a igreja lá era incansável. Nada pode parar a igreja quando ela é incansável na pregação do evangelho. Olha o que alguns versos falam lá em Atos 8:4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha só como o autor aqui, que é Lucas do livro, olha só como ele fala, por onde quer que fossem, ou seja, o povo estava louco, eles saíam e aonde eles paravam, eles estavam falando de Jesus. Mais um 8:25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Ainda não tinha tido a visão aqui para Pedro, que foi clara para dizer que era para pregar a palavra para os gentios também, não só para os judeus, mas mesmo assim, eles voltaram pregando a palavra para todo mundo, até para os samaritanos, que não se davam com os judeus. Mesmo capítulo, no 8 ainda, verso 40 agora. Filipe, porém, apareceu em Azoto, naquela oportunidade que eu falei que ele sumiu. Apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades que ele passava. Como é que é a gente? Será que você faz uma viagem, você dá uma paradinha no posto, será que não tem oportunidade de falar alguma coisa, entregar um folhetinho? Claro que tem. Aqui dá para perceber, gente,
nesses mínimos detalhes dos versos aqui, que ninguém deixava nenhuma oportunidade passar. Em todas as paradas, em todas as cidades, qualquer oportunidade, alguém esbarrava no cara, ele falava do amor de Jesus. É isso que eu entendo que está aqui. Tem mais verso falando. Agora lá no 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Olha só. E aqui fala grande multidão, não fala números. Mas como eu disse lá nos primeiros capítulos que nós vimos semana passada, numa oportunidade converteu 5.000, na outra converteu 3.000. Olha que loucura. E aqui fala de novo, mas uma grande multidão se converteu entre judeus e gentios. E por último, final lá do Atos 14:7, que fala, ainda continuaram a pregar as boas novas. Todos esses versos me mostram que que a igreja, que os apóstolos eram incansáveis. Então, jovens da primeira igreja batista, seja incansável. Seja incansável para aquilo que presta. Nós somos incansáveis para jogar bola. Nós somos incansáveis para jogar videogame. A gente tem alguma coisa que vicia, né? A gente segura, a gente quer fazer de novo. A gente é incansável para assistir um programa que a gente gosta demais na televisão. Então pega toda essa energia e coloca no lugar certo. Seja incansável para pregar a palavra de Deus. Seja incansável para não deixar passar as oportunidades que o Senhor tem te dado. Tem muitas pessoas que estão do seu lado que precisam ouvir a palavra de Deus, que você já teve oportunidade e não aproveitou. Seja um incansável. Também devemos ser incansáveis para ajudar o próximo. Como eu disse lá nos primeiros capítulos, o pessoal se ajudava demais. E ainda tem lá em Atos 11:29, que fala, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. Então até nisso eles eram incansáveis. Seja incansável para aquilo que tem proveito. Será que esse povo não trabalhava? Lá na frente em Atos, vocês vão continuar lendo, fala do ofício de Paulo, ou seja, ele trabalhava. Como é que fazia, né? Trabalhava, mas não parava, viajava, porque ele fala que o que importava para ele era Jesus Cristo, era o alvo dele, era a pregação. Ele não estava muito aí nem com o trabalho dele. Essa é a verdade. Porque ele trabalhava onde dava, onde parava e Deus mandava, aqui você vai ficar 1 ano, ele ficava 1 ano. Aqui você vai ficar 3 meses, ele ficava 3 meses. Aqui você vai ficar 1 dia, você vai ficar 1 dia. Agora, desde quando que um cara desse coloca o trabalho dele em primeiro lugar? E muitas vezes a gente usa a desculpa do nosso trabalho para não fazer a obra do Senhor. Estou mentindo? Às vezes a gente tem coisa para fazer, tem ministério para fazer, tem coisas para se doar dentro da igreja. Ah, mas o trabalho não pode, né? Eu tenho que sustentar minha família em primeiro lugar. Não estou sendo contra não, tá? Mas veja o seu coração. Uma coisa é você não conseguir, porque de repente o seu trabalho não permite que você faça alguma coisa. Outra coisa é você não querer. Outra coisa é o seu coração estar longe do Senhor e você não desejar. Porque quando você quer, nós falamos agora há pouco, o Luquinhas falou aqui sobre o save, quando você quer, você faz. Amém? Outra coisa que não pode nos parar, nada pode parar a igreja, quando nós cremos que Deus é quem mantém a igreja. Deus é quem sustenta a igreja do Senhor. É o Senhor Jesus quem sustenta a PIB de Araçatuba. Você crê nisso? É o Senhor quem sustenta essa igreja. Isso tem que estar no seu coração, no meu coração. E eu quero ler também algumas passagens aqui desses capítulos que me mostram que é o Senhor quem dirigia a igreja. Atos 9:31 fala: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e encorajada por quem? Encorajada por quem? Pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa paz aqui porque tinha acabado de ter a conversão de Paulo. Então acho que ele era tão perseguidor que quando ele converteu teve um tempinho ali de paz, né? E aí logo depois da paz fala que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo, ou seja, é o Senhor quem dirige a igreja.
Não somos nós, não é você, não é as suas ideias. Nós temos ideias muitas vezes mirabolantes para fazer dentro da igreja. Aí um líder, um amigo chega em você e fala, não é assim que vai ser. Aí você já, poxa, não é a minha vontade? Então não vou mais fazer não. Ou deixa para outro. Aí você anima de novo, aí tem mais uma ideia, chega no seu líder de célula, cara, podia fazer uma coisa aqui na célula diferente, legal, tive uma ideia. Aí seu líder fala assim, não estou falando que está certo ou que está errado, tá? Mas seu líder fala não vou vir mais nessa célula não. Quem tem que dirigir a sua vida é a igreja do Senhor, a sua célula é o Senhor, não é você. Coloque o seu coração para estar em oração o tempo todo e ter a sensibilidade à voz do Senhor. Se você estiver na pegada com o Senhor, quando alguém te falar um não, você vai falar glória a Deus, eu vou continuar e vou ter outra ideia. É desse jeito. Você não pode parar, porque a obra não é sua. A obra quem faz é o Senhor, o dono da igreja é o Senhor. Se você não tiver aqui mais, outra pessoa ele vai levantar para fazer. É Ele que faz. Se tem alguém aqui que está orando, uma liderança que pede, que ora e coloca o Senhor à frente, o trabalho vai continuar, sendo de um jeito ou de outro, não importa. Muitas vezes a pessoa pode até tomar uma atitude errada, mas se o coração da pessoa está colocando o Senhor em primeiro lugar, acabou. Amém? Outra coisa que mostra como Deus estava à frente, Herodes estava perseguindo, foi ele que prendeu a Pedro. Aí fala Atos 12, 24. Entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Aleluia! Herodes morreu. Nesse trecho aqui falou da perseguição e já fala que ele, pessoas começaram a falar que ele era Deus. E aí a palavra fala, nesse capítulo aqui, que ele tomou a glória para si. Que ele não pegou essa glória e deu para Deus. Ele achou mesmo que ele era Deus. E aí fala que naquele momento ele foi comido por vermes. E aí Herodes morreu. Por isso que eu digo que não existe ninguém insubstituível, né? E aí fala, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Não importa, você pode tentar atrapalhar o que for. A palavra de Deus vai continuar sendo pregada. Aleluia! Depois da pregação de Paulo, em Atos 13, fala, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. E lá no versículo 52 fala, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Tudo devemos fazer na dependência de Deus, tanto que Pedro não ousou ir contra a vontade de Deus. Quando Pedro recebeu a visão, que era para mesmo pregar a palavra para os gentios, depois alguns apóstolos em Jerusalém quiseram uma satisfação. Como assim a palavra é para os outros? O negócio é só para nós aqui. Aí ele teve que explicar, ele contou toda a história de novo da visão que ele teve para poder provar que era Deus que estava à frente, para poder provar que era Jesus que estava ensinando e mandando mesmo pregar aos gentios. E aí ele fala essa palavra em 11:17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Quem era ele para poder opor-se à vontade de Deus? Quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Muitas vezes nós, comentei com algumas pessoas essa semana, a nossa lógica, nosso caminho, muitas vezes nós olhamos e a gente fala, não, eu tenho certeza que é por aqui que eu tenho que seguir, que a lógica está mostrando, está tudo certo, é isso aqui que eu tenho que fazer. Mas de repente Deus vai lá e fala, não é aqui que eu quero você, eu quero aqui. Deus não tem nada a ver, é aqui, todo mundo está vendo, está todo mundo falando, é isso aqui. Deus fala, eu não quero aqui, eu quero aqui. Quem é você para discutir com Deus? Quem somos nós para nos opor ao Deus Todo-Poderoso? Se Ele está falando aqui, é aqui e acabou, amém? E a gente tem que preparar o nosso coração, por isso temos que estar sensíveis à voz do Senhor, para não ter nada que tire o nosso foco e a gente possa errar. E por último, que nada pode nos parar. Nós vimos no começo que nada pode nos parar quando nós somos incansáveis, amém? Na pregação do Evangelho e tal, nós somos também, nada pode nos parar quando nós reconhecemos que Deus é quem mantém a igreja. E por último, nada pode parar você, igreja, quando nós oramos.
Nada pode travar a igreja do Senhor, nada pode parar o trabalho do Senhor, nada pode impedir a obra do Espírito Santo de Deus quando nós, como igreja, oramos. Jovens, vamos orar. Graças a Deus eu tenho visto isso na vida da nossa igreja, mas precisa de mais. O pastor Marcelo tem falado e eu tenho abraçado muito isso, que nós não queremos ser conhecidos como a igreja do bambambam, não queremos ser conhecidos como a igreja que tem uma decoração bonita, não queremos ser conhecidos como a igreja do louvor, não queremos ser conhecidos como a igreja que faz uns eventos legais. Nós temos que ser conhecidos como uma igreja que ora. E graças a Deus eu tenho visto, eu louvo a Deus, tem alguns jovens aqui que às vezes chega lá no Uno, eu não sei como cabe 10 jovens dentro de um Uno, mas cabe. E chega lá uns loucos 5:30 da manhã para orar. E tem que ser assim. E eu vejo que vocês estão orando. Nós aqui nas vigílias, esse mês as vigílias não é das regiões de célula, é só para o Save. E graças a Deus está lotando. Porque nós estamos entendendo que nós precisamos orar. Então, jovem, não desista, não pare, não tire isso do seu foco, da sua mente. Nós precisamos colocar em primeiro lugar a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar cada dia mais. Olha só o que fala também nesses capítulos. Lá no 10, quando fala de Cornélio, ele ainda nem tinha sido visitado por Pedro, mas já era temente a Deus. Olha o que fala em Atos 10:2. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. E olha o que aconteceu depois. Ele mesmo, antes de encontrar com Pedro, que também teve uma visão, ele também teve uma visão. Que ele, nem sendo judeu, já era temente a Deus, já estava na pegada, já orava e Deus já deu uma visão para ele. Amém? É desse jeito. Olha só em Atos 10:9, falando agora sobre Pedro. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. E aí depois veio também o quê? A visão. Porque ele parou para orar. E fala que depois ele estava até com fome, né? Antes, na verdade, mas enquanto a comida não ficava pronta, ele não ficou reclamando que estava com fome, ele foi orar. Isso mostra para nós outra coisa. Às vezes a gente dá desculpa de tempo, né? Que a gente não tem tempo para orar. Que seja 10 minutos então, antes do almoço. Chega lá rapidinho, o almoço não está pronto, vai orar. Os resultados dessas orações ali depois no final do capítulo, enquanto Pedro, Atos 10:44, enquanto Pedro ainda estava falando, olha só, enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Amém? Ele nem tinha acabado de falar. Ele estava... O Espírito Santo veio e visitou aquelas pessoas ali daquela casa. Atos 12:5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava intensamente a Deus por ele. Atos 13:3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e enviaram, quando foram enviar 2 desses discípulos para poder ir nas viagens, impuseram-lhe as mãos, mas fala que antes jejuaram e oraram, para ter certeza do que eles estavam fazendo. 14:23, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo o quê? Orado, jejuado, eles o encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Não sei se vocês perceberam, mas cada um desses pontos, falei acho que no mínimo aqui uns 5 versículos. Então olha a ênfase. Coisa de 7 capítulos, de 8 a 14. Deus mostra que nada pode parar a igreja dele, porque era uma igreja que orava, porque era uma igreja que colocava o Senhor em primeiro lugar, porque era uma igreja que era incansável em pregar a palavra, em fazer o bem. Você, igreja do Senhor Jesus, como é que está seu coração? Você está sendo incansável, você está colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida,
Você está entendendo que é Ele que mantém a igreja do Senhor? Você está orando continuamente? Em coisa de poucos capítulos, isso mostra como que isso era forte, como eram características fortes da igreja, e por isso nada parava a igreja do Senhor Jesus. Será que falta uma dessas coisas no nosso meio para que nada pare a igreja de hoje? Para que nada pare o avanço da PIB de Araçatuba nas nossas pregações? Glória a Deus que foram 130 hoje, mas glória a Deus o dia que for 5.000 de uma vez, igual foi aqui em Atos. O Espírito é o mesmo, amém? O Espírito é o mesmo. Deus, como eu tenho orado por isso. Às vezes na nossa humanidade, o nosso normal é ler o livro de Atos e achar que só aconteceu naquela vez, porque era o início da igreja. Mas eu creio que pode sim, eu creio. Mas depende de nós, depende da igreja. Igreja do Senhor Jesus, eu vou falar mais uma vez, nada pode te parar, nada pode travar o teu avanço, mas para isso você precisa buscar viver uma vida de santidade. Eu quero pensar em mais algumas coisas, sobre essas manifestações sobrenaturais que nós conversamos aqui. Você viu que eu comentei, né? Dei um pano de fundo desses capítulos aqui de Atos e falei sobre algumas manifestações sobrenaturais e poderosas que o Espírito Santo atuou nesse tempo. Vamos pensar em algumas aqui. Quando eu falei de Filipe, primeiro fala que o Espírito Santo operou grandes sinais e maravilhas. E aí fala de um mago que também andou ali com ele, e também, mas na verdade era um demônio ali que estava falando contra ele. E depois ele estava andando e viu um etíope que estava numa carruagem, estava lendo as escrituras, estava lendo a passagem de Isaías e não entendia. E ele perguntou se queria uma explicação. Ele falou: claro, eu não consigo entender se ninguém me explicar. E ele subiu, pregou as boas novas, e ele se converteu e foi batizado, porque tinha já umas águas, foi rápido o negócio, já batizou o cara. E aí de repente, como eu disse há pouco, ele sumiu e apareceu em outro lugar. E aí eu pergunto para você, qual foi o agir sobrenatural nessa história? Muitas vezes nós somos tentados a pensar que o agir sobrenatural foi ele ter sumido de um lugar e aparecido no outro. Mas eu digo para você que nessa parte, o sobrenatural de Deus não foi isso, foi a salvação daquele etíope. O grande milagre do Senhor é a salvação dos seus filhos. O milagre do Senhor não foi ter feito Filipe aparecer em outro lugar, mas foi ter salvo aquela pessoa que estava perdida e foi salva naquele momento. Depois nós vimos também algo sobrenatural quando teve ali a visão de Saulo, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e ele chegou a ficar cego. Por alguns dias ele não enxergava, porque foi muito forte, e aqueles que estavam com ele, a palavra fala que não podiam enxergar o que ele enxergou, mas ouviam a voz que ele tinha ouvido. Foi algo tremendo. E eu pergunto mais uma vez, o que foi sobrenatural nessa história? Foi a visão em si? Foi sobrenatural também, mas eu digo para você que o maior milagre também dessa história foi a conversão de Saulo. Muitas vezes o nosso foco é errado. A gente quer enxergar o cara desaparecer daqui e aparecer lá. A gente quer enxergar uma luz vindo nesse lugar, e a gente esquece que o maior milagre são as conversões. E a gente esquece que o que mais importa, o que a Bíblia fala que tem festa no céu, não é quando tem uma visão. O que a Bíblia fala que tem festa no céu é quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Algo sobrenatural quando Pedro tem uma visão. E eu digo para você que o sobrenatural não foi a visão, mas foi o resultado dessa visão, quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios também. E por conta dessa visão, por conta de Deus ter dispersado a igreja, eu e você estamos aqui hoje, porque nós não somos judeus, senão a palavra não teria chegado a nós até hoje. Esse é o verdadeiro milagre do Senhor.
O verdadeiro milagre, quando o anjo foi lá e tirou Pedro da prisão, não foi o aparecimento do anjo, mas o sobrenatural, na minha opinião, foi a igreja que orava sem cessar. O que eu quero trazer para você pensar agora, primeiro eu fiz você pensar em algo tremendo que aconteceu aqui nesses capítulos, nesses atos dos apóstolos. Mas eu estou fazendo você agora pensar que muito mais do que as visões, muito mais do que as aparições, muito mais do que as luzes, muito mais do que um show que a gente quer ver do Senhor Jesus, muito mais é a sua vida de santidade que vai trazer pessoas aos pés do Senhor Jesus. Amém? Como é que está o seu coração, igreja do Senhor? Eu quero que você encha o seu coração nessa noite, que você possa entender hoje, que se você conseguir entender isso aqui, não tem nada que pode parar você como igreja. Você terá uma oportunidade, assim como alguns quiseram e tiveram hoje de pregar o Evangelho, você terá essa oportunidade de fazer um save. Mas não é só no save que deve ser feito. Deus está querendo encher o seu coração do Espírito Santo dele e de ousadia, para que você seja um incansável nas mãos do Senhor, para que você tenha o seu foco correto nas mãos do Senhor, para que você queira as coisas que o Senhor quer, não as coisas que nós queremos, e tenha os resultados sobrenaturais, aí sim, que Deus tem para a sua vida, e os grandes milagres que Ele tem de conversão, de mudança de vida na sua casa, na sua família, das pessoas que estão ao seu redor. Amém.